Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do São Paulo, torcedor do São Paulo, tudo bem? Eu quero comentar nesse vídeo com vocês sobre o flerte, né, que está acontecendo neste momento entre o jogador Thiago Mendes e o São Paulo. É isso mesmo. E isso parte do jogador, do staff do jogador e também do jogador, que se ofereceram. Tanto o staff ofereceu ele para o São Paulo, como também o próprio jogador teria se oferecido para o São Paulo. O que está acontecendo? Por que ele quer jogar no São Paulo? O Thiago Mendes seria um jogador interessante hoje para o São Paulo? Deveria ser uma prioridade para o Tricolor contratar este jogador neste momento? Thiago Mendes ainda entrega aquilo que as pessoas presumem que ele esteja jogando, né? A qualidade do futebol que ele esteja jogando hoje na Europa. Enfim, vamos comentar sobre tudo isso neste vídeo aqui, sobre essa possibilidade. Ela é, na minha opinião, bem remota, mas ela existe. Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo, o que tem por trás desse interesse do Thiago Mendes aí em voltar para o Brasil. Tudo isso aí, tá? Antes disso, só chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da OneXBet, que é uma gigante mundial bookmaker, uma casa de aposta para você que curte uma aposta esportiva, das mais importantes, né? Uma gigante das apostas, né, que patrocina equipes as mais gigantescas do futebol europeu, Liverpool, Barcelona e muitas outras, também inúmeras competições pelo planeta afora, né? Inclusive competições aqui no Brasil. Se você for fazer uma aposta, por que não apostar numa gigante? Mas não uma gigante qualquer, aquela que te respeita de fato como consumidor. E a OneXBet de fato faz isso, né? Ela não suspende mercados nos acréscimos dos jogos, ela te trata realmente como consumidor, ela entrega os seus ganhos imediatamente, sem nenhuma burocracia. Enfim, ela é diferenciada e é tida na Europa como a mais confiável do mundo. Se você não conhece, usa o link que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado, para você se cadastrar na OneXBet. Só que é importante você colocar o código promocional OneXJosa, que é um código identificador que mostra para eles que você chegou lá a partir da dica deste canal aqui. E de quebra, você dá uma força aqui para este canal. Se você já é inscrito, use a abuse de jogar pela OneXBet. Se não é, use o link que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado, para se cadastrar, mas coloque o código promocional OneXJosa. E de quebra, vamos falar para vocês aqui, dica de jogos. O pessoal está ganhando muito dinheiro com isso. Pega o lápis e papel e anota aí. Vamos lá? Olha só. Vasco da Gama hoje contra o Fluminense. Promessa de gols. Na minha opinião, sai no mínimo 2 gols nessa partida aí. Tá? Corinthians feminino e a equipe do São Paulo amanhã, às 11 horas da manhã. Eu digo para você que, embora o São Paulo tenha um time aí com problemas, tá? Mas um time bom, o time do Corinthians é o melhor. Se você realmente que torce para o São Paulo tiver objetividade para fazer essa aposta aí, empate ou vitória do Corinthians, mas eu até diria que o Corinthians é bem favorito para ganhar esse jogo aí. Você pode combinar também tudo isso aí com o PSG contra o Troyes, né? O PSG perdeu recentemente dentro de casa, não tem mais condição, não pode mais perder dentro de casa, virou uma questão de honra vencer essa partida, acho que vence a equipe do Troyes. Então, é favorito contra o Troyes. Se você quiser, pode colocar que vai sair, no mínimo, 2 gols nessa partida, que isso vai, de fato, acontecer também, tá bom? Você pode combinar também com o Flamengo e Furacão. Flamengo e Furacão vou jogar amanhã, na minha opinião. As duas equipes podem marcar. Se as duas vão marcar, então coloca que vai acontecer 2 gols neste jogo. Tá bom, gente? Tudo bem? Então, dê força aí, se você curte uma aposta esportiva. Bom, o Thiago Mendes está com 31 anos de idade. Ele joga no Olympique Lyon, né, depois de passar pelo Lille. É um jogador que, quando chegou na Europa, muitos achavam que ele migraria da França para o mercado de futebol mais importante. Isso não aconteceu, né? No máximo, ele foi para o Lyon. No Lyon foi um jogador muito importante, só que neste momento não é titular absoluto. É um reserva, inclusive, de luxo, digamos assim. Joga algumas partidas e outras fica no banco de reservas, né? Provavelmente isso está desagradando o jogador. Assim como também, aparentemente, é o que se conta, né? A sua esposa gostaria de voltar para o Brasil. O Thiago Mendes já teria quase, por muito pouco ele não aceitou com o Flamengo, né? Ele se ofereceu para o Flamengo, as negociações começaram, mas o próprio Flamengo desistiu da negociação e não explicou por que isso aconteceu, né? E agora ele se ofereceu para o São Paulo. Dizem que, inclusive, o staff dele também ofereceu ele, né? Ele se ofereceu e o staff dele também se ofereceu para o São Paulo. Ele está com 31 anos, como eu falei. É o volante que na Europa virou um grande camisa 5, um camisa 5 que protege muito bem a primeira linha, e ele trabalharia no São Paulo na posição do Egson Mendes, gente. Né? Ele e Egson Mendes jogam mais ou menos no mesmo setor. Ele também pode jogar como segundo volante, né? Como a gente sabe, o segundo homem de meio de campo, mas ele vem jogando muito como primeiro homem de meio de campo. Inclusive, em algumas situações, até mesmo como zagueiro. Aperfeiçoou a arte de marcar, mas, na minha opinião, ele parou de evoluir nessa questão dessa transição para o campo de ataque. Acho que parou aí essa evolução do Thiago Mendes. Agora, de qualquer maneira, é um jogador de alto nível, né? Se a gente parar e pensar alguns jogadores que temos aqui no Brasil. Por que ele quer voltar para o Brasil? Na minha opinião, ele quer voltar para o Brasil porque está infeliz, está descontente ali com a reserva do Lyon, né? Embora em alguns jogos ele comece como titular. E também, na minha opinião, ele ainda pensaria em voltar para a seleção brasileira, né?
Eu fiz uma apuração com 2 amigos meus, são paulinos, né? O que eu fiquei sabendo é muito pouco, né? Provavelmente no São Paulo há o interesse sim de ter esse jogador novamente. A questão passa pelo que ele vai pedir. Qual é o pedido dele? O que ele vai querer ganhar? Salário europeu? Se for salário europeu, não vai dar certo, né? Como foi o caso do Lucas Moura, que preferiu jogar no Sub-21 do Tottenham a jogar no São Paulo. Ele que se diz um grande São Paulino, pediu salário europeu para o São Paulo, o tal do Lucas Moura, né? Que não volte nunca mais, né? A jogar no São Paulo. O problema é que esses jogadores, eles não têm noção, por exemplo, da situação do clube. Né? Então, por exemplo, o Thiago Mendes ele não está nem um pouco preocupado se o São Paulo tem dinheiro ou não. O problema é o Casares, né? Que num certo momento pode perfeitamente ir lá e pedir um empréstimo bancário para contratar esse jogador, que certamente viria, na minha opinião, por empréstimo, né? Um empréstimo de 1 ano, de uma temporada, e não adquirido, porque ele tem contrato até 2025 com a equipe do Lyon, né? Então, o fato é que ele quer realmente voltar para o Brasil e aí se ofereceu ao São Paulo. O São Paulo precisa do Thiago Mendes? Olha, só Maria. Agora, seria um luxo ter um jogador desse, não tendo dinheiro e também tendo bons volantes ali, bons jogadores para a posição. Como eu disse, o Mendes é o jogador que mais parece com o Thiago Mendes neste momento no São Paulo, do ponto de vista de comparar o Mendes com o Mendes brasileiro que joga de primeiro volante, né? Você pode falar que o Egson Mendes não está jogando tão bem assim. Acho que ainda vive um processo de adaptação, né, Dorival? Vamos deixar colocar o garoto para jogar aí também um pouco mais, né? Mas o São Paulo tem bons volantes. Eu acho que a prioridade deveria ser contratar um camisa 10, né? Um atacante, pelo menos, 2 laterais, um direito e um esquerdo. Acho que essas seriam as prioridades do São Paulo hoje. Então, eu não viria com bons olhos essa contratação do Thiago Mendes. Né? Então, um jogador que, primeiro, a gente não sabe quanto ele pediria para o São Paulo, poderia pedir muito, o São Paulo não tem condição de fazer, de bancar uma contratação dessa neste momento. O São Paulo tem que parar de errar com essas ações de gestão bastante complicadas, sem um cálculo, né, do que pode acontecer com o clube, né? Então, na minha opinião, o Thiago Mendes quer jogar no São Paulo, ele precisaria muito mais do São Paulo hoje, na minha opinião, do que o São Paulo precisaria dele. E vamos parar com essa parada aí de que o São Paulo tem um elenco ruim, tal, pra você contratar jogador bom, que só tem jogador. Não tem, não. O elenco do São Paulo é bom. Se não tá jogando tão bem, cabe ao técnico também tirar um pouco mais desses jogadores. Mas não é culpa do Dorival. Não, a gente tem que começar a cobrar também do Dorival, que ele tire um pouco mais desses jogadores aí. O São Paulo tem condição de apresentar muito mais do que está apresentando. Não é só o problema do elenco, não. Então, eu acho que o Thiago Mendes seria um luxo e acho que seria, na verdade, algo bem complicado aí para essa dívida do São Paulo, que não é pequena. Então, na minha opinião, neste momento, eu não vejo com bons olhos essa contratação. Deixe nos comentários o que você pensa sobre isso, o que você acha aí disso aí, se você concorda, se você acha que o São Paulo deveria contratá-lo. Comente aí, quero ouvir a sua opinião. Prometo que vou ler todas as mensagens aí que vocês deixarem. E aqueles que quiserem, podem deixar também um valeu demais para dar uma força aqui para o meu trabalho. Tá bom, gente? É isso aí. Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo aqui até o final.